Eu tenho certeza que você já viu placas mal feitas, o roteamento mal projetado, serigrafia sobrepondo outros elementos, além de componentes mal posicionados e bagunçados, sem contar na tragédia que deve ser o ground dessas placas. E por isso, hoje eu vou pegar uma placa desse jeito, mal projetada e feia, e vamos transformá-la em poucos minutos em uma placa profissional, bonita, organizada e com confiabilidade eletromagnética. Então por isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, beleza? E fica até o final deste vídeo para você ver o resultado final, beleza? Então, vamos começar! Vamos lá então, eu vou abrir o KiCad aqui no computador. Bom, vou abrir o esquemático só para a gente ter uma ideia do qual circuito que a gente está trabalhando. Mas antes de eu explicar o circuito aqui rapidamente, não se esqueça, tá, de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um comentário, tá? Para que você sempre fique informado das novidades que venho aqui ter no canal, tá certo? E também deixe um comentário caso fique uma dúvida aqui no decorrer do nosso vídeo, tá? Então, vamos lá. Bom, eu tenho esse esquemático aqui que tá razoavelmente legal, tá? Não é o melhor esquemático do mundo, né? Então, o carimbo não tá preenchido, que deveria estar preenchido, né? Mas o esquemático em si até que tá bem legal, tá? Então a gente tem aqui uma placa que vai um MSP430 FR2433, tá? Um microcontrolador, que é alimentado através do 3.3 volts que vem deste conector J2, tá? O conector J2, além de fornecer a referência, também traz a linha de 12 volts, tá? Imagine que este é um produto, tá? É um aquecedor de alguma coisa, seja de água, de ar, enfim. Não vamos entrar nesse mérito aqui porque não interessa neste momento, ok? Então imagine que essa fonte ela é externa, tá? Essa placa não possui a fonte vem de outro ponto do circuito, tá? Provavelmente pode ser uma fonte que é utilizada em vários outros projetos, né? E aí só muda a placa que vai ser feita a aplicação, tá? Então ela já vem com os 12 volts e os 3.3 volts, tá? Bom, o que acontece aqui? Então eu faço a leitura do sensor, tá? Esse sensor pode ser sensor do tipo analógico, sensor de temperatura analógico, ou pode ser algum sensor digital, ok? Isso aqui pouco importa, né? A única coisa que importa é que a gente tem um resistor de 10 ohms aqui, só para não ligar a porta diretamente à saída, ok? É que eu omiti algumas questões de TVS, proteção, tá? Porque é aquilo. Não é o foco desse vídeo, tá? O foco desse vídeo é a gente pegar uma placa que tá feia e deixá-la bonita, deixá-la usual, tá? Como eu posso dizer? Uma placa que seja fabricável, tá? E seja possível de aplicar aí nos projetos, tá? E aí eu tenho o meu aquecedor, tá? Lá na ponta, o meu aquecedor vai receber a linha de 12 volts que sai desse borne, tá? E aí vai ser feito o chaveamento através desse transistor, né? Um BC817, tá? Ele vai jogar para o GND a outra ponta desse aquecedor, desse elemento de aquecimento, que pode ser, por exemplo, um resistor de potência. Na verdade, provavelmente é um resistor de potência, né? Temos aqui 3 LEDs, tá? Um LED verde e 2 vermelhos, tá? O que vai indicar o que cada LED faz tá aqui através do label, né? A gente tem o LED ON, LED Fault e o LED Heat, tá? Então um LED vai indicar que o aquecedor tá ligado, outro LED vai indicar uma falha e o outro apenas vai indicar que a placa tá ligada no microcontrolador, fez o boot, ok? Aqui temos então a parte dos pinos de gravação, tá, desse microcontrolador e 4 furos aqui, ok? Bom, esse é o esquemático, tá, é bem simples, em resumo, é só um microcontrolador que lê um sensor e aciona uma carga, que é um resistor de potência, tá? Então ele vai aquecer alguma coisa e eu tenho um sensor que vai estar monitorando, tá? Porque pode ser que ele tenha que aquecer, por exemplo, um líquido ali, em 40 graus fixos ou 50 graus. Então ele vai fazer esse processo, tá? Aí se tem PWM ou se é por esterese, aí não é o caso aqui, tá? Aí vai depender do que o programador, do que o engenheiro de firmware vai querer fazer, tá? Mas bom, não é isso que interessa pra gente, tá? A gente quer falar então da placa, tá? Então eu vou vir aqui, tá? E vamos abrir a nossa placa. Pablo, você pode ir pelo esquemático. Tá bom, gente, eu vou pelo esquemático, tá? Então eu vou clicar aqui em cima nesse atalho para alternar entre a PCB. A PCB abriu aqui na outra tela, trazendo para cá. Olha só essa maravilha da engenharia. Eu vou faz o seguinte, pausa o vídeo, antes de eu começar a apresentar os problemas dessa placa, pausa o vídeo e dá uma olhada, conta aí quantas coisas esquisitas você vai encontrar. Tá, beleza, vamos lá. Bom, vamos ver o 3D então antes? Eu tenho o 3D dela aqui, tá, assim, eh, eu não sei muito o que dizer, tá. A gente tem, ó, um borne que tá invertido, né, a gente consegue ver no 3D que o borne tá invertido. Tudo bem, na hora que você for estudar, você pode colocar ele na direção correta.
Só que ele não vai bater com a serigrafia, tá? Porque a distância do furo de uma borda e do furo para outra borda é diferente, ok? Então, assim, a gente tem os LEDs aqui totalmente fora, não tem nenhum alinhamento. Tipo assim, os componentes estão jogados, né. A gente tem serigrafia sobrepondo o pad, sobrepondo a serigrafia. Então, assim, componentes nem um pouco organizados e falta muita identificação, tá. A placa não tem identificação de nada, falando visualmente no 3D que a gente consegue enxergar aqui, tá. Então, assim, eu não sei onde entra 12 volts, eu não sei onde entra 3. Não sei onde sai nada. A placa não me indica absolutamente nada. Isso é um problema? É um problema. É um problema muito grande, somente quando a gente falar em montagem, tá. Vamos pensar ali numa indústria, né, uma fábrica que faz essa placa e monta ali no case, tá. Se o cara não decorar o que é cada coisa, o que é cada posição, ele não vai saber montar. A não ser que ele tenha uma folha ali que vai dar o diagrama, ou, ou ele vai ter que pegar alguma coisa esquemática, ou enfim. Mas o ideal é que tenha identificações, tanto para quando uma outra pessoa for trabalhar, tanto para a parte de testes, né. Você precisa testar ali algum sinal, tu já sabe diretamente, o que é cada coisa, tá. Mas vamos aqui então, na parte da PCB. A gente consegue notar aqui muitos pontos de atenção, tá. Então a gente tem aqui, ó, trilha de 90 graus, tá, então isso aqui já é algo que não é legal, tá, é por questão de EMI. Questão fabril, tá, gente, não é mais tanto um problema, tá, porque aqui essas quinas, né, elas viram meio que armadilhas, do elemento corrosivo, né. Mas atualmente não se trata de um problema tão grave, tá, porque os processos mais modernos tendem a não ter problema com essas armadilhas de corrosivo, tá. Só que isso aqui se torna um problema de MI e também fica feio, tá, não é, digamos que assim, não é legal, tá, não é legal a gente fazer trilha de 90 graus, tá. Questões estéticas e também funcionais, tá. Então a gente tem aqui questão de capacitores do acoplamento, tá tudo errado. Então olha só, eu tenho minha linha de 12 volts, tá, esse aqui é meu borne de alimentação, tá. Então vem os 12 volts por aqui, vem nesse capacitor e a trilha acaba aqui, tá. A trilha que vai lá para o Borne, né, esse aqui, o J3 é meu Borne de alimentação, tá. Então olha só, a trilha vem aqui, né, vamos selecionar ela inteira, ela vem direto, tá. Então esse capacitor basicamente não está fazendo nada, ok. Acontece, tá, gente, que o capacitor ele tem que estar, como a gente pode dizer, ele tem que estar no caminho da corrente. Por que isso? Porque essas trilhas, tá, elas atuam como indutores, tá, então tem uma indutância um pouco elevada. Então essas indutâncias, elas podem vir a gerar, uma redução na eficiência deste desacoplamento do capacitor, tá. Então assim, o posicionamento vai mexer em tudo, tá, basicamente a gente vai refazer essa placa do zero, começando pelo reposicionamento, tá. Até porque olha só, aqui a gente tem esses 3 volts que vem aqui, esse outro capacitor de acoplamento aqui, ó, o C2, tá. Então assim, a trilha de 3 volts vem aqui, vai para o meu controlador e tem um stub, tá, tem uma derivação que vai para o capacitor. Como eu comentei, isso aqui não é o correto seria algo nesse estilo, tá. Então vem a corrente aqui pelo 3 volts, né, por essa trilha, passa pelo capacitor e aí sim chega no microcontrolador, tá. Esse tipo de situação aqui não é permitido, tá, não é legal, ok. Temos muitas vias também, olha só essa bananada que esses resistores, esses LEDs, tá. Então assim, a trilha vem aqui no microcontrolador, passa para cá e vem nessa ponta, esses resistores poderiam estar invertidos, né, pra trilha chegar aqui em cima, não embaixo, tá. Vamos alinhar esses diodos também, diodos LEDs, né, emissores de luz. Temos muitas vias, tá bem desnecessária essa quantidade de via. Assim, basicamente é um projeto que o projetista fez o quê? Ele pegou, jogou os componentes e roteou do jeito que deu. Ele foi só roteando sem o mínimo de critério, tá. Eu quero que vocês notem também o GND, tá. Deixa eu dar uma filtrada aqui. Olha só o GND por onde ele está passando. Vou dar um highlight aqui que vai ficar legal. Aqui, pronto. Olha só o GND. Eu poderia ter feito com esse GND uma malha sólida, para fazer uma conexão, com bem menos impedância e indutância associada a ela. Então olha só, é uma trilha que vem aqui, depois dá uma outra volta aqui no meu controlador. Essa que vai aqui para o esse alimentação do gravador, ela vem aqui nesse GND, aqui no pino, passa por aqui, vem nesse capacitor aqui lá da parte de gravação, então assim, e vem, passa por dentro do microcontrolador para alimentar o resto do circuito, tá. Então isso aqui tá muito esquisito, tá horrível. Isso aqui tá horrível, ok. Então bom, o que que eu vou fazer? Vamos começar desroteando tudo. Ah, mas antes de rotear,
Eu tinha me esquecido nos últimos vídeos, né, que é de fazer a nossa pausa para o café. Cafezinho é muito bom, mesmo de noite. O café é uma bebida que não tem horário para ser tomada, seja de dia, de noite, quando tá quente, tá frio, pra mim tanto faz. O café, ele é de lei, perfeito? Bom, só quero aproveitar essa pausa para o café para convidar você a ser membro aqui do canal, tá? Então você pode conferir aí os planos que a gente tem. Atualmente temos 3 planos, né, indo do desenvolvedor júnior, projetista pleno e o engenheiro sênior, tá? Confira aí os planos, os valores e as vantagens que você vai ter, tá? E, é claro, além de você ter vantagens, você também vai contribuir para o canal, para que a gente possa comprar mais componentes, comprar módulos e cada vez mais trazer conteúdo interessante para você, conteúdo baseado em, desenvolvimento profissional, tá, em projeto, em engenharia relacionado à eletrônica, tá. Lembrando, tá, gente, sistemas embarcados é uma parte muito complexa, tá. Da engen no ramo da engenharia podemos dizer que é um dos ramos mais complexos. Por que que eu digo isso? Porque quando se fala em sistemas embarcados, o cara ele é programador de sistemas embarcados, ele é um engenheiro de firmware. Acontece que assim, no ramo de sistemas embarcados, quando se trabalha com firmware é obrigatório que você tenha um domínio mínimo de eletrônica. Não tem como assim: "Ah, eu sou desenvolvedor de firmware". Só que se você não entende o que é um resistor, um capacitor, você não é um desenvolvedor de firmware. Você é um desenvolvedor de software. De firmware você não é. É lógico, tá, todo mundo pode aprender, né, você vai desenvolver o firmware ali, mas é aquilo, se você não entende eletrônica de uma forma concisa, de uma forma aprofundada, você vai ter deficiências na hora de você desenvolver seu firmware, tá, porque você não muitas vezes você não vai conseguir entender o que acontece por baixo da eletrônica. É lógico, não estou falando do cara que é especializado. Realmente, tem aqueles engenheiros que se especializam mais no firmware e outros no hardware, não tem problema. Mas mesmo assim, o cara que faz um hardware, ele tem noções de firmware, ele consegue desenvolver alguma coisa. E o contrário, um desenvolvedor de firmware, um engenheiro de firmware, ele também tem condições de compreender e entender o hardware e até mesmo desenvolver uma placa, mesmo que ela seja mais simples, tá. Enfim, divaguei aqui um pouquinho, porque eu acho que é interessante a gente ter esse bate-papo. E nesse exemplo que a gente está tratando aqui, que a gente está retornando, né, a gente tem uma placa que tem um microcontrolador, então essa placa ela vai ser gravada, tá. E tipo assim, o engenheiro de firmware pode ser o mesmo que o engenheiro de hardware, ok? Bom, tem um outro erro aqui também, né, que esse resistor do sensor, ele não tá roteado. Então, o engenheiro que fez isso daqui esqueceu de rotear, né. Não rodou DRC nem nada, então ele não foi capaz de pegar o erro, tá. Então assim, enfim, vamos rotear tudo isso aqui porque tá feio, tem muita trilha de 90 graus, tá. E lembrando, tá, que esse projeto tá lá no GitHub, tá, então você pode vir aqui no GitHub acessar. Tem uma branch aqui, ó, versão antiga, que você pode vir e fazer o download, tá? E poder abrir aí e você também brincar e fazer as melhorias nessa placa, ok? Então fica aí uma dica, tá? Você pegar o projeto e melhorar ela do seu jeito, ok? É lógico, uma placa, eh, você pode fazer ela de vários jeitos, tá? Existem infinitas maneiras de você resolver um problema, tá? Bom, vamos então excluir todas essas trilhas, tá? Porque tá tudo muito feio. Vamos vir aqui em editar, exclusões globais. Zonas texto aqui, ó, trilhas e vias. Vamos dar um ok? Perfeito. Agora, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos reposicionar esses componentes. Eu vou começar, pela furação, ok? Porque a furação tá toda torta aqui, não tem grid, não tem nada, tá simplesmente jogada. É aquilo, o engenheiro de hardware, o engenheiro que fez isso daqui, ele só saiu jogando componente, roteou e entregou, tá? E é aquilo, a gente não pode trabalhar assim, tá? Trabalhar com o mínimo de zelo. Eu vou colocar aqui a grade, em 5 milímetros, tá? Por que essa grade desse jeito? É mais para poder ficar mais fácil de alinhar essas furações, tá? Eu já vou tirar essa borda aqui, depois a gente faz a borda, ok? Então vamos ver aqui, um distanciamento legal, eh, bem certinho, tá? Vou usar a ferramenta de inspeção, vamos ver, desalinhado, bem alinhado, vamos lá, vamos inspecionar, vamos ver a distância, tá? A distância está de 30,58 milímetros, então não está alinhado ao grid, tá? Baixar um pouco pra cá, trazer aqui, e aqui, tá? Verificar, 30 e 25, tá? 30 por 25 a furação, ok? É legal a gente fazer alinhada, fica um pouco mais fácil depois para a parte mecânica encaixar essa placa, tá? Deixa eu voltar a grade aqui lá para os seus meio milímetro, tá?
Eu vou pegar esses furos, vou deixar eles, bloqueados, tá. Só para manter eles nessa posição e não acontecer de eu movimentar eles sem querer, tá. Vamos rotacionar J2, ok, manter eles alinhadinhos, tá, na mesma direção. O microcontrolador a gente pode centralizar, pra ficar na posição um pouco mais confortável. Este capacitor a gente pode trazer ele aqui, tá, então vai ficar mais fácil eu trazer a trilha de 12 volts aqui, justamente. Uma dica também, tá, a gente pode vir aqui no esquemático, tá, então, eu quero pegar todos os elementos relacionados à gravação do microcontrolador. Eu posso vir e selecionar aqui, tá, selecionei, esses componentes, e quando eu voltar aqui na PCB, ó, eles estão todos selecionados, tá. Você pode também dividir a tela nesse formato, tá, então aqui, ó, seleciona aqui, já seleciona aqui, tá. Não vou fazer isso aqui, porque não fica legal da gente, ver no vídeo e também de trabalhar dividindo a tela assim, tá, teria que melhorar um pouquinho a questão da resolução, né, ficar um pouquinho menor as coisas, tá, mas 2 telas funciona muito bem. Essa parte de gravação, tá, vamos ajeitar ela aqui que ela tá fácil, ela tá bem fácil, tá. Eu vou colocar os componentes todos na mesma direção, tá, não precisa se preocupar muito em manter alinhado com o pad, tá, mas a gente pode manter os componentes, assim, bem alinhadinhos, tá, que vai ficar bonito. Esse aqui dá pra posicionar aqui nesse sentido, perfeito. Seu reset, e seu DIO, que é do LED, tá. Então a gente pode até subir aqui mais um pouquinho. Isso, olha só, já ficou mais bem alinhado, tá. Eu acho que até esse furo vai dar para aproximar, mas vamos manter assim. Bom, os LEDs, eu vou pegar os 3 LEDs também e da mesma forma vou trazer eles aqui para baixo. Então e olha só ainda essa serigrafia, né, um projeto legal, né, o cara achou bem legal fazer o projeto, e o cara chamou o nome de aquecedor aleatório. A gente tem um jeito de fazer isso aqui um pouquinho mais rebuscado, a gente já vai fazer, tá, vamos para posicionamento, que é o mais importante. É legal a gente manter os LEDs também numa distância similar, tá, por uma questão estética mesmo, né. E agora eu vou pegar esses resistores, ok. Os resistores a gente pode trazer próximo do LED, tá, ou próximo do microcontrolador, tanto faz, tá. Eu vou trazer eles aqui próximo do LED, nesse formato, tá, e olha só, já estou invertendo pra a trilha vir aqui certinho, tá. Algo que a gente vai fazer também é ajustar a regra, porque lá naquele modelo anterior, aquela versão antiga, o traçado do 12 volts estava muito fino, tá. Então aquela telha poderia ter um sobreaquecimento, ok, e com o tempo vir a variar, tá bom. Então algo importante você ficar atento a esse tipo de coisa também, tá. A corrente que vai circular por uma trilha, tá bom. Bom, o que mais? A gente tem aqui então, essa parte de sensoriamento. Algo que a gente pode fazer, que eu vou fazer aqui, eh, é inverter a conexão desse board, tá. O 12 volts está aqui embaixo, então eu vou ter que fazer essa trilha percorrer tudo aqui, tá. Como eu não tenho restrição, de onde vai entrar na no board, eu posso estar fazendo a inversão, tá. Então eu vou voltar no esquemático, deixar e vou pressionar o Y com ele selecionado para ele fazer a inversão, tá. Vou movimentar ele e perfeito, ó, eu já inverti, tá. Então o pino 1 está no GND agora. Na F8, vou atualizar a PCI, já atualizou, tá, que abriu aqui na outra tela. E pronto, ó, o 12 volts está aqui. Aí o 12 vai vir passar por aqui, né, vai fazer assim, depois assim. Beleza. Eh, Vamos lá. Aqui é a parte de sensoriamento. Vou pegar esse transistor e trazer mais para cá. Sensoriamento não, esse aqui do aquecedor, tá. Então eu vou trazer aqui também a mesma coisa, né, vou trazer esse transistor aqui próximo, tá. Aqui também eu tenho que ficar atento com a corrente que vai entrar no pino 3, porque faz parte de uma corrente mais alta que vai circular por aqui. Esse capacitor de desacoplamento, então eu vou arrumar ele aqui. Eu também tenho que, rotacionar o microcontrolador, tá, pra ele ficar na posição que fique mais fácil rotear. Bom, o que mais que a gente tem que fazer aqui? Vai sobrar bastante espaço nessa placa, na verdade, né. Fazer até mais assim, visualizar melhor. A parte de serigrafia eu vou deixar para o final, ok. Por enquanto não vou mexer com serigrafia, a gente pode fazer isso num segundo momento, ok. R8 é do sensor, eu vou trazer ele pra cá, tá. O que a gente pode até fazer é assim, alinhar com outro resistor, só por uma questão estética mesmo, tá. Quer fazer assim, mas não precisa. E pronto, tá, gente. Vamos ver no 3D? Não, ainda não, calma lá, calma lá. Vamos fazer a borda, senão vai ficar esquisito no 3D. Eu vou traçar um quadrado, deixa eu só ajustar a grade também para 2,5 mm. Então eu tenho aqui, vou trazer pra cá, ok? Porque eu vou colocar aqui embaixo a indicação do que é esses bornes.
Ou melhor, vou trazer aqui pra frente ou não, não vou deixar, eu vou colocar serigrafia aqui, tá. Porque assim, você pode colocar serigrafia ou nessa região, tá, na frente onde vai vir o fio ou atrás, tá. Aí depende, tanto faz. A vantagem de você fazer assim, né, e colocar serigrafia aqui, o texto, é que quando o fio estiver posicionado, você vai conseguir ver o que é a função, daquele pino, tá. Mas vamos deixar assim que, né. Vamos ver no 3D rapidinho como tá? Olha só, já melhorou muito, né. Olha, os LEDs estão alinhados, pastor, tá. Vamos só arrumar o microcontrolador, vamos achar uma posição de rotação dele, pra ficar mais fácil. A gente utiliza o RetNet para poder ajudar a gente. Eu acho que essa posição, né. É, ó, os LEDs estão saindo por aqui. Isso, ó, perfeito, tá. Então essa vai ser a posição do meu controlador. Então, arrumar o grid, realmente para meio milímetro. Algo que eu gosto de fazer também, tá vendo aqui o furo? Nota que no 3D não tem indicado qual que é o tamanho do parafuso. Então eu vou vir, já vou colocar essa serigrafia aqui, ó, selecionar a camada, e vou colocar, ó, um círculo, tá, do tamanho do furo, tá. Esse aqui é um furo do tipo M3, né, pra furo do tamanho de 3 milímetros. Cada parafuso tem ali os seus 7 milímetros, porque olha só, eu tenho ideia por onde o parafuso vai passar. Então para mim não colocar componente aqui embaixo, ou alguma serigrafia. E algo importante também é evitar de colocar trilha por onde vai ter um parafuso, tá, onde vai a cabeça de um parafuso. Porque com o tempo nos rosqueia, 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 né. Que não é comum, mas pode acontecer. Se não tiver uma arruela nem nada, o parafuso vai gastar a máscara de solda com o tempo. E ele vai expor o cobre ao ambiente, que pode começar a gerar uma oxidação, tá. Algo também que eu vou fazer, eu só vou selecionar essa serigrafia e vou esconder, porque eu não vejo necessidade de mostrar, só clicar aqui, né, eu selecionei então esses designadores, né, porque eu não preciso ficar mostrando, né. Eu venho aqui em invisível e clico. Pronto, deixa um pouco mais limpo já o meu design, tá. Eu posso só depois vir colocar um texto indicando que são parafusos do tipo M3, tá bom? Vamos arrumar então já esse capacitor de desacoplamento, que ele ficou fora, né, é só um que vai aqui, né, é só um, e eu posso colocar ele assim, assim ou assim. O ideal seria usar um capacitor de acoplamento menor aqui, tá, pra ele ficar mais perto dos pads, mas ali não tá ruim, perfeito? Algo que eu quero fazer, é fazer o canto arredondado dessa placa, a gente pode fazer esses cantos arredondados. Tem um jeito fácil, tá, eu posso simplesmente selecionar esse retângulo, tá, que tá lá no Edge Cut, vou clicar com o botão direito nele, e aqui, alteração de formato. Eu venho aqui em linhas de filete. Aí eu posso definir um raio, 1,5 milímetros de raio, né. Vou dar um ok e pronto. Ele já explodiu aquele quadrado, né, dividiu em elementos únicos e fez aqui, ó, a borda curva, tá. Então olha só, o canto arredondado, tá. Eu acho legal, mas vai do gosto do cliente. Bom, agora seria o momento da gente começar a fazer o roteamento. Mas algo que a gente toma cuidado aqui é com o seguinte, como eu comentei, essa linha de 12 volts, ela é uma linha de potência, tá. Só que essa trilha, a hora que eu venho trazer ela aqui, ela é uma trilha de 0,2 milímetros, tá. É só olhar ali embaixo no canto inferior, tá ali, largura da trilha 0,2 milímetros. É muito pouco, tá. Bom, o que eu tenho que fazer? Vamos vir e criar, mais tamanhos de trilha, tá. Eu vou clicar nas configurações da placa, vou vir aqui ó, em tamanhos pré-definidos e vou adicionar tamanhos de trilhas, tá. Vou colocar 0,2, 0,25, vamos colocar um 0,35, 0,5 e um 0,75, tá? Até 1 milímetro, ok? Porque o que acontece? Aí aqui em cima, nesse canto, eu posso vir e selecionar a largura da trilha, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, 1 milímetro. Vamos ver se vai dar um tamanho legal. Olha só, já tem uma trilha bem mais grossa, tá? Então isso vai passar mais, robustez para minha placa, tá? Então é uma trilha que suporta uma corrente bem maior, ok? Então, vou vir trazer aqui. Então, olha só. Então, a corrente ela sai desse borne de entrada, passa pelo capacitor e então que vai para o borne de saída. Então, é importante fazer isso quando se fala em capacitor de desacoplamento. É obrigatório, ok? Vou voltar a selecionar as trilhas aqui de 0,25, que é o que a gente vai usar para o restante da placa. Restante nada, né? Deixa eu pegar aqui, acho que é 0,5, vamos passar pelo transistor, tá? Vamos priorizar essas trilhas de potência, ok? Vou passar por aqui e opa, vou essa trilha 90 graus aqui, só vim fazer isso daqui. Pronto, já melhorou, certo? Agora eu posso pegar a trilha mais fina aqui, ó, de 0,25, tá? Então eu vou começar a tracejar o restante do circuito, tá? A gente vem, traz aqui, a gente pode ir roteando do jeito que a gente for achando melhor, tá? Você pode engrossar a trilha também, se você preferir. E lembrando, tá, gente, é sempre bom você rotear primeiro a alimentação, tá? Porque não são trilhas grossas e que se você deixa para o final, você não consegue levar elas até o destino.
e também trilhas de sinal sensível, uma SPI, uma comunicação, enfim. Então vamos lá. Ah, uma trilha que você não precisa ficar roteando, tá, geralmente é o ground. O ground a gente vai fazer um plano de terra para fazer a conexão, tá, usar um sólido, ok? Vou pegar esses 3 volts aqui, eu posso trazer ele por aqui. Só deixa eu arrumar aqui um pouco, meus 12 volts, trazer desse jeito, tá. Por que que eu vou fazer isso? Para eu poder passar o 3 volts aqui embaixo do capacitor mesmo, tá. Só engrossar um pouco, pressionar a tecla W, tá. Ele já vai aumentando automaticamente, colocar meio milímetro, ok. Aqui no capacitor chega com meio milímetro, só que para chegar no microcontrolador, olha só, não fica bom, tá. Então eu vou reduzir para o tamanho do pad dele, que é de 2,5 mm. Por isso eu coloquei 0,25 mm, perdão. Então agora a gente pode rotear o restante das coisas, tá. Vamos rotear a parte de gravação, tá, então tem 0,3 aqui, eu vou passar por baixo depois, esse 0,3 aqui, vou rotear aqui, e trazer o SPI by wire reset, e agora o SPI by wire diode, é invertido. Bom, aqui eu posso pôr uma via, né, porque olha só, aqui vai acontecer o seguinte, vou vir, vou trazer, e ele vai travar aqui. Posso pôr uma via, ou posso sair aqui por baixo, né, porque a minha regra está permitindo isso, tá. Eu não mexi nas regras, tá, porque assim, a parte de regras é uma parte bem complexa e grande, tá. Então é um assunto que eu deixei para tratar lá no curso de KiCad, tá, depois confere lá, tá. Lembrando que você que é inscrito aqui do canal, você vai receber um descontão especial, tá, para poder se inscrever lá no curso de KiCad, perfeito? Então vamos lá, deixa eu botar as 3 volts aqui. Eu vou engrossar ele, tá, vou colocar aqui os seus meio milímetro, vou trazer aqui por baixo, tá, e vou derivar desse ponto aqui, tá. Porque independente, se eu alimentar por aqui ou por aqui 3 volts, ele vai estar meio que seguindo a mesma lógica de trajeto, tá, um caminho, beleza? Esse ground aqui depois acho que vai ter que ver como é que ele vai ficar, vamos ver se ele vai ser preenchido. Vou rotear os LEDs, que é o que está no caminho aqui, então vou vir trazer, reduzir o tamanho, pressionando Shift W ao mesmo tempo, tá, no teclado. Então as teclas de atalho, que também eu comento sobre isso no curso, tá, que a tecla de atalho é um recurso que agiliza demais o nosso trabalho relacionado a, o KiCad, tá. Seja o KiCad, Altium, qualquer outra ferramenta, de CAD, ok? Então tá quase pronto, falta aqui agora o sensor, tá lá do outro lado, então aqui eu vou ter que utilizar uma via, tá, vou utilizar uma via, vou passar para cá, vou voltar para a direção, para top layer, o heater também, o próximo, tá. Sempre bom tomar um pouquinho de cuidado, para poder manter tudo bem organizadinho, ok? E basicamente é isso, tá? A placa foi roteada, tá? Vamos ver no 3D como é que tá? Aqui embaixo a gente também tem trilha, né? Vou tirar a máscara pra gente poder ver. Olha só, bem bem bacana e bem mais organizado, né? Já compara, né, olha aí do lado, né, o editor vai colocar na tela a placa antes, né, desse processo e agora depois dessa organização, tá? Já tá roteado, agora a gente tem que fazer o ground, tá gente? Ground então, vou pegar um polígono, essa ferramenta que temos aqui, ó, desenhar regiões preenchidas, ok? Vou clicar em qualquer canto, vai abrir essa janela, eu vou colocar o ground no bottom e no top layer, tá? Vou selecionar a rede, que vai ser o GND, isso, vou dar um nome pra zona aqui, chamar ela de GND. Esses parâmetros eu vou deixar, padrões, eu não vou mexer. E agora é só vir e trazer pra cá. Então assim, aquela outra placa tinha um monte de via, né. Essa nossa, a gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vias. A outra devia ter o quê? Umas 15, eu nem contei. Ah, vai que o editor conta aí, coloca na tela quantas vias tinha. Eu vou pressionar a tecla B para ele fazer o preenchimento. Olha só que bacana, tá. Então o GND não chegou até aqui, certo, eu vou ligar manualmente aqui, ó. Olha só, o GND ele não ligou automaticamente aqui nesse pad central, eu tenho que fazer essa ligação, tá. Aqui, ó, na trilha, puxar essa trilha do GND aqui direto para o capacitor e aqui também, tá. Então já tá os grounds todos conectados aqui. A gente pode colocar algumas vias também, eu recomendo. Então eu posso clicar aqui em via, vou colocar algumas vias só, tá, para ter uma questão de boa prática, né. Vamos colocar alguns pontos para garantir a conexão elétrica. Ele está indicando aqui, ó, que está faltando a conexão, tem que colocar mais alguns pontos. Vamos colocar aqui nesse ponto também. Isso, agora tá tudo muito bem conectado. Uma dica também, tá, gente? Sempre coloca vias próximos a pads de ground, tá? E aí você vai conectar já o pad direto ao plano inferior, tá? Você consegue ter uma boa, questão de impedância, tá? Aqui, ó, também, esse ground.
Onde mais temos grounds, nos LEDs podemos colocar também, tá, porque o ground de baixo, ele é bem mais sólido que o superior possui bastante recorte. Aqui também esse ground não chegou até aqui, e ele não vai chegar, então eu vou passar uma trilha, tá, não tem problema fazer isso. Essa é uma trilha, tá, a trilha ela completou o ground aqui, tá. Aqui não tem nem como colocar uma via direita, sem chance, mas não tem problema. Bom, tem mais algum ground? Segunda olhada, acho que não. Uma boa prática também, tá, é você vir aqui na borda da placa e colocar várias vias, tá, para você poder fazer uma boa conexão, né, entre os grounds e também uma questão de antena. Mas nesse caso, como é uma placa muito simples, né, isso aqui não é um problema, tá, então eu não vou colocar vias na borda desse jeito, né, vou colocar uma aqui nessa borda, uma na outra borda, nas pontas assim, outra aqui e outra aqui. Assim, gente, a placa tá roteada, tá pronta, quase pronta, agora a gente tem que ajustar a serigrafia. Vou fazer isso aqui rapidinho, tá. Basicamente, vou então tirar, essas indicações que estão sobrepondo a placa, tá. Vamos colocar um time-lapse aí pra gente não perder tempo. Perfeito. Olha só, vamos ver a serigrafia. Olha só, já tá com outra cara. Eu vou mudar esse o 1. Estão vendo que a serigrafia que está indicada aqui, né, os outros elementos estão sombreados, tá. É só você apertar a tecla de atalho H, tá. Vocês vão ver até ali embaixo, ó, mudando normal, minimizado, oculto, tá. Então eu posso vir e deixar apenas uma camada selecionada e as outras ficar dimerizadas, tá, elas sombreadas. Facilita muito quando a gente tem um circuito muito complexo, tá. Deixa eu voltar ao normal, pressionando a tecla H. Bom, agora a gente tem que colocar alguma serigrafia que é relacionado à indicação, tá, uma auxiliar para poder indicar elementos na placa. E lembrando, adicionar serigrafia não aumenta o custo da sua placa, tá. Se você já tem serigrafia numa camada e você colocar mais texto, não vai alterar o custo. Então você não precisa se preocupar com valores. Pode sair colocando serigrafia, indicação, texto, tudo, e não vai ser nenhum problema, tá. É bom em placas também você adicionar test points, alguns pinos com alguma GPIO para você poder fazer algum tipo de debugging, tá. Mas como não é o foco aqui é deixar uma placa bonita, não vou me ater a esse tipo de detalhe, tá. Eu vou vir e começar a colocar alguns textos, tá. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui espera aí, é isso. Vou escrever aqui, ó, SWD, vou colocar um bold, tá, para poder ficar um pouco mais indicado, ó. WD não, né, é que é SBW, tá, que é a parte de comunicação da Texas, tá, que é o Spy by Wire. Vou deixar aqui para indicar, então o projetista vai saber que trata-se de uma linha de, eh comunicação para gravação. Eu vou adicionar aqui também quais são aqueles sinais, tá, então vai ser o 3 volts, vai ter um reset, um DIO e um GND, tá. Então eu posso utilizar esse elemento aqui, ó, de linha de desenho, só para poder indicar que esse texto ele vem da tá. Ver como ficou no 3D. Ficou interessante, ficou digno, vai. Bom, os LEDs também aqui, é importante a gente indicar o que é cada um, porque beleza, o cara vai testar, ele vê 3 LEDs acendendo, ele não sabe do que se trata. Então eu posso vir, vou colocar uma serigrafia, tá. Vou copiar aqui para manter os parâmetros, tá. Então esse aqui é o on, então o o cara que estiver montando, testando, já vai ter condições de saber o que que é esse ponto aqui. Esse aqui vai ser o fault, vou colocar FLT, e esse outro aqui é o fix. Pronto. Já melhorou. Então já sei que é cada LED, tá. Pode vir colocar assim também, tá, mas eu acho que eu vou manter tudo na mesma, orientação. Vou também falar esses parafusos aqui, tá, vou colocar aqui nesse canto, vou colocar como, ó, 2 cliques ali no texto, vou colocar 4XM3, tá. Então na montagem o cara já vai saber que vão 4 parafusos do tipo M3, nessas furações, tá. A gente também tem que indicar o nome do projeto, então eu vou colocar aqui. Eu posso escrever aqui, por exemplo, melhorando o Hitter, como nome do projeto, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, usar o símbolo de dólar, abrir parênteses, e ele vai sugerir para mim já aqui, umas macros, tá. Então se eu colocar aqui, ó, vamos lá, é project name, fechar, a hora que eu der um ok, lá vai puxar o nome do projeto. Então tem uma certa tranquilidade, tá. Eu posso colocar aqui também como, file name, file path,
current date, tá, a data atual. Eu vou colocar também aqui o meu nome, né, meu nome, o nome do engenheiro, né, o Jean, e perfeito, tá. Então se o nome do projeto mudar, isso aqui já vai atualizar, e se eu mexer nessa placa amanhã, também vai mudar a data aqui automaticamente, ok. Agora a única coisa que falta mesmo, é só a gente indicar o que que é cada coisa aqui, cada elemento, né. Então vou pegar aqui o texto, deixa eu só copiar para pegar os mesmos parâmetros, tá. Aqui eu vou colocar como input, tá, para saber que esse é o borne relacionado à entrada, tá. E esse aqui vai ser o de vou chamar de control, tá, vai ser a parte de controle, onde vai ter o meu elemento sensor e também o meu elemento de aquecimento, tá. Então aqui vai ser o GND, só depois eu vou fazer um negócio que vai ficar acho que vai ficar bonitinho, tá, vou colocar um pouquinho mais longe. Aqui então vai ser o vezes V3, embaixo, então os meus 12 volts. Olha que maravilha, tá. Vou copiar tudo aqui. Tô achando que isso aqui não tá muito bem alinhado, tá. Não mesmo. Whatever. Não vou me ater também a muito alinhamento, porque não é o foco também, tá. Dá pra você alinhar tudo certinho, mas enfim. Vamos lá ver o 3D? Bom, a placa já tá outra cara, já tá outro jeito. Parece uma placa profissional. Se eu abrir um equipamento e ver uma placa dessa, já te passa uma certa confiança, ainda mais quando você entende. E basicamente é isso, tá, gente. Olha só, é bem, bem legal mesmo, tá. Eu tô surpreso com o resultado, tá. A placa que estava esquisita, tudo errado, agora tá uma maravilha, beleza? Só relembrar você também, tá? Confere lá o curso do KiCad, só clicar aqui embaixo na descrição, tá? Que vai ter um link que vai levar você, vai te dar acesso ao curso do KiCad com desconto especial, além de outros cursos, como o curso de STM32 e de FreeRTOS. Lembrando, um engenheiro de sistemas embarcados tem que ser um engenheiro completo, você tem que saber de hardware e de firmware. Tudo bem, pode ser que você domine mais uma área, mas a outra você também tem que ter um mínimo de noção e compreensão, tá? Dá uma conferidinha lá. Eu tenho certeza que você vai adorar o curso, tá? Mais de 18 horas de material fino, material detalhado, onde eu passo placas bem complexas, tá? A gente faz uma placa bem complexa utilizando esse mesmo microcontrolador, com parte de potência, com parte de RF. Você vai entender como é que a gente pode organizar o circuito, como é que a gente lida com certos sinais, tá? A gente vai utilizar praticamente todas as ferramentas que o ICAD tem a oferecer pra gente, tá? Então, eu vou já comentar isso aqui lá no Git, então você já vai ter acesso, a hora que você ver o vídeo já vai estar lá no Git, esse projeto atualizado para você poder tanto pegar a versão antiga, se você quiser brincar, treinar, e você vai poder ver a versão nova que a gente fez aqui juntos, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não existe muito segredo quando se fala em fazer uma placa organizada, mesmo quando a gente fala em projetos mais complexos, tá? Existe sim uma certa complexidade, existe sim um planejamento que tem que ser feito quando se fala em uma placa bem organizada, mas não é o bicho de sete cabeças. Vocês viram aqui que em poucos minutos, tá, em torno de 20, 25 minutos, a gente conseguiu transformar uma placa que estava esquisita e provavelmente se outro engenheiro pegasse ia jogar fora, e a gente praticamente apenas arranjou os componentes e deixou de uma forma organizada, bonita e que vai poder ser produzida, tá? Lembrando também que existe TRC e outros recursos que eu não me atentei aqui para poder não tomar muito tempo, perfeito? Mas no curso eu abordo tudo isso de forma detalhada. E outro item que é considerado complexo por algumas pessoas, mas na verdade não é esse bicho de sete cabeça todo, são os diodos, tá? E se você quer elucidar todas as suas dúvidas sobre os principais tipos de diodos, principalmente TVS, que eu sei que muita gente desconhece, só clicar aqui ao lado, tá? Nessa playlist, onde você vai ter acesso aos 5 vídeos sobre essa série que eu fiz há um tempo atrás, falando de todos os principais tipos de diodos, beleza? Então, me desejo um fortíssimo abraço!